Sabe, Isaías, ele foi chamado por Deus, e o propósito de Deus sobre a vida de Isaías é que Isaías se tornasse um profeta messiânico, ou seja, aquele o qual começaria a anunciar sobre a vinda do Messias, a vinda do Cristo, a vinda do Salvador, a vinda de Jesus, Yeshua HaMashiach. E Deus começa a usar Isaías, mas o propósito de Isaías se tornar o profeta messiânico não era a partir daquilo que ele apontava que estava acontecendo. Isaías foi profeta do capítulo 1 até o capítulo 5, mas quando chega no capítulo 6, Isaías deixa de ser profeta para se tornar profético, ou seja, para que se cumprisse nele e começasse a se cumprir através dele as escrituras. A Bíblia fala que no ano em que morreu o rei Uzias, o próprio Isaías viu o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. E no exato momento em que ele tem uma visão de Deus, ele reconhece a condição que ele estava. A Bíblia fala que ele declara: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Imediatamente, ao reconhecer, a partir do momento que ele começa a ver quem ele é e o quão miserável e pequeno ele era, a Bíblia fala que imediatamente um anjo vem, voa até o altar do Senhor, pega uma brasa retirada com uma tenaz, desce, toca os lábios de Isaías, porque foi os lábios que Isaías reconheceu que era impuro na vida dele. E quando ele reconheceu que os lábios eram impuros, o anjo tocou os lábios. Se Isaías tivesse reconhecido que o coração era impuro, o anjo tinha tocado o coração. Se Isaías tivesse reconhecido que as suas mãos eram impuras, o anjo teria tocado as suas mãos. Se Isaías reconhecesse que o seu caráter era impuro, o anjo teria tocado o seu caráter, porque a área que você reconhece a tua pequenez, a tua fragilidade, o teu pecado, é essa área que Deus ele toca. E eu vou falar uma coisa para você: evento algum vai realizar aquilo que somente o processo pode realizar. Não adianta evento, não adianta campanha, não adianta movimentos. O problema do evento está no próprio nome, evento. Está cheio de igreja vivendo a unção do ventilador. Como assim, pastor? Ela só produz vento. Tudo que ela produz é vento. Ela não produz frutos. Ela está como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Produzia folhas, e as folhas até balançavam e faziam barulho, mas a palavra do Senhor diz que ela não estava produzindo nada. E o problema não era não estar produzindo nada. O problema é que aquela figueira estava mostrando ter algo qual ela não tinha. Ela balançava suas folhas, apresentando e dizendo: olha, eu tenho fruto. Mas quando Jesus chega, ela só tem folhas, ela só faz barulho. Por quê? Porque uma igreja que vive somente de eventos, e quando eu falo igreja, não falo de uma comunidade, eu não estou falando de uma congregação, não estou falando de uma denominação, estou falando de crente que nesses dias está buscando viver somente por emoções. A emoção acaba, porque o justo ele não vive por emoção, ele não vive por vista, o justo ele vive por fé. Nesses dias nós vamos precisar ser marcados, porque somente uma geração marcada pelo fogo de Deus poderá marcar outra geração. Uma geração contará a outra geração sobre os feitos do Senhor. Uma multidão de pessoas caminhando pelo deserto experimentaram de Deus, viram Deus, comeram o maná que caía do alto, viram a glória do Senhor, viram o mar se abrir, mas somente 2 camaradas puderam entrar na terra que Deus tinha prometido para eles. Por quê, pastor? Porque somente 2 caras foram marcados naquele processo. Eu imagino que Moisés, na hora que chamou o povo para ir para a festa, todo mundo falou: vamos lá, vamos sair daqui, nós somos escravos, nós vamos para o deserto. Meu irmão, o deserto ele transforma meninos em homens. O deserto transforma pessoas carnais em pessoas espirituais. O deserto transforma o meu e o seu caráter. Nesses dias, evento algum vai realizar aquilo que somente o processo da tua vida pode fazer. Não fuja dos processos nesses dias, porque o processo é que te amadurece. O processo é que faz com que você dê fruto. No processo você não cresce para cima. No processo você cava e constrói a tua vida
vida na rocha. O processo é mais difícil, porque cá entre nós construir algo para cima onde não tem somente o céu, onde há somente o céu, é muito fácil. Levantar esse barracão aqui foi muito fácil para os construtores. O que foi difícil para eles foi fazer a fundação. Nesses dias nós vamos ter que aprender a passar pelo processo para que nós possamos enraizar a nossa vida, porque crente sem raiz não dá fruto. Crente sem raiz não dá fruto. Uma geração que não está se humilhando, se submetendo às potentes mãos do Senhor. Uma geração que não está se submetendo ao deserto, ao processo, às aflições, aquilo tudo que Jesus disse que nós passaríamos e experimentaríamos. É uma geração que vai ficar rodando no deserto 40, 40 e mais 40. É uma geração que Deus vai estar esperando ela se levantar, mas ela não se levanta. E toda vez que Deus for falar com ela, vai falar: coloca-te de pé, porque Deus não fala com homens caídos. Nesses dias, meu irmão, você precisa entender qual é o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho não é para Deus te usar. O poder do Evangelho é para Deus mudar você. O Evangelho não é sobre fazermos, o Evangelho é sobre quem vamos nos tornar nesses dias. E quando eu falo de se tornar, eu não estou falando de encargos ministeriais. Eu não estou falando de Efésios capítulo 4, onde ele fala que ele nos dá para o ministério. Sabe uma coisa que incomoda muito em mim? É que muita gente quer ministério. Quem quer ministério aqui, levanta a mão. Quem quer serviço aqui, levanta a mão. Pode levantar, meu irmão. Todo mundo deseja ministério. Não tem problema, a Bíblia fala: olha, se tu quer ser pastor, se tu quer um episcopado, boa coisa você busca. Não é errado buscar ser usado por Deus. Só que Efésios 4 diz que Ele nos dá para o ministério. Deus não quer te dar um ministério, Deus quer dar você para o ministério. E para Deus dar você para o ministério, Ele vai precisar mudar você e moldar o seu caráter e o meu caráter. O Evangelho, ele não vai te dar poder. O Evangelho é o poder para mudar você. O Evangelho é o poder de Deus para mudar o homem. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. O Evangelho é o poder de Deus para renovar o homem, para levantar o homem. O Evangelho é o poder de Deus para fazer o homem voltar a se tornar imagem e semelhança de Deus. O Evangelho não será poder. Isso será... os milagres, as curas são consequências de pessoas que foram transformadas. Porque não adianta eu chegar no último dia e dizer para ele: Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei enfermo, ressuscitei, fiz um monte de milagre. E ele dizer o que ele disse em Mateus capítulo 7: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O fato de eu não ter conhecido Cristo faz com que Ele não possa ter moldado o meu caráter. E meu irmão, Deus está buscando pessoas inteiras nesses dias. Por quê, pastor? Porque Deus não quer você pela metade dos céus. Deus, Ele quer mudar você e mudar a minha vida. O poder do Evangelho não está naquilo que Deus vai fazer a partir de você, mas aquilo que Deus vai fazer em você. O poder do Evangelho não é Deus levantar você e te usar na nação. O poder do Evangelho não é fazer você conhecido, pregador de nações. O poder do Evangelho não é você ter o teu nome, meu irmão, nas tribunas das igrejas, nas placas, aparecendo o teu nome. Não, o poder do Evangelho é o teu nome escrito no livro da vida. Ei, toca no Senhor, toca no Senhor, toca no Senhor, com brasas vivas do altar. Não há uma pessoa na Bíblia que foi tocada por Jesus que não foi transformada. Não há pessoa na palavra que foi tocada por Jesus que não se tornou outra pessoa. Eu gosto muito da história de Jacó, que passou a noite inteira lutando com o anjo. Não são dias de lutar com o capeta, são dias de lutar com Deus, para ver se Ele muda o nosso caráter. É você olhar para Deus e falar: Deus, eu não largo o Senhor enquanto o Senhor não me abençoe. A bênção que Jacó queria não era a primogenitura, porque a primogenitura ele já tinha. A bênção que Jacó queria é porque o nome dele significava aquele que pega no calcanhar, aquele que é trapaceiro. E ele queria ter o seu nome mudado. Meu irmão, eu não sei o
que as pessoas falam de você, e se aquilo que elas falam é verdade. Jacó tinha um nome, e o nome de Jacó representava quem ele era: um trapaceiro. Alguém que para subir na vida precisava subir nas costas de alguém. Alguém que para alcançar aquilo que Deus tinha para dar, ele passava por cima de todo mundo. Ele não precisava, era uma promessa. Era uma promessa de Deus de que a bênção da primogenitura estava na vida dele. Mas mesmo assim ele se veste de aquilo que ele não era. Ele mente, ele engana. E eu fico imaginando que naquele momento que ele lutou com o anjo, em todo o tempo que ele passou aquela noite com o anjo, eu fico imaginando que todo aquele tempo ele estava tendo uma revelação de tudo aquilo que ele tinha feito. Passou um filme na cabeça dele de todo o caráter dele. É quando você tem um encontro com você e você fala: meu Deus, como eu sou sujo. Meu Deus, como eu pude fazer isso. Meu Deus, como eu pude enganar meu irmão. Meu Deus, como eu pude me vestir com peles, com a roupa do meu irmão. Como eu pude mentir para o meu pai. Se aquilo que Deus prometeu para mim, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Nós não vamos precisar passar por cima de ninguém. O que nós vamos precisar é ter uma noite com Deus e sair mancando. O que eu acho impressionante é que quando Esaú vê Jacó chegando, ele diz: olha, o tipo de roupa é de Jacó, o tamanho é de Jacó, só que a forma de andar está estranha. Jacó está mancando. A palavra do Senhor diz que Deus tocou na coxa de Jacó, meu irmão. Lutou como um príncipe contra o Senhor. E vai dizer: e tu prevaleceu. Por quê? Tu prevaleceu não porque eu vou te dar coisas. Tu prevaleceu porque você entendeu qual é o poder do Evangelho. Ele precisa mudar você, transformar você. Meu irmão, quando nós entendermos isso, nós vamos ser profeta de nós mesmos. Nós vamos apontar primeiro para nós e dizer: ei, te converte, ó alma, te converte, ó carne. Esses dias são dias de ser marcados. Esses dias são dias do Senhor tocar você e fazer você olhar para você mesmo e falar: eu preciso mudar, eu preciso ser aquilo e me tornar aquilo pelo qual o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz. O sangue de Jesus não verteu na cruz por você ser um pecador, mas por Jesus saber que você seria santo na presença dele. Jesus não verteu sangue na cruz somente porque nós somos pecadores, mas porque ele viu que depois do sangue nós se tornaríamos santos, e aonde abundou o pecado, superabundaria a graça de Deus. Deus, ele não vê você como um pecador. Deus vê você com o corpo glorificado, subindo aos céus, a noiva perfeita, pomba minha, amada minha. Deus não vê você na tua debilidade, é você que tem que ver a área que você tem que se converter. Deus, quando ele olha para você, ele vê você uma obra pronta. Quando Deus olha para você, ele não vê você aqui na terra, ele vê você já nos céus, morando com ele em toda a eternidade. Quando Deus olha para mim, quando Jesus morreu naquela cruz e o sangue verteu, ele não estava pensando enquanto eu sou pecador, porque se ele pensasse enquanto eu sou pecador, ele vai: eu não vou morrer por um pecador. Mas ele morreu por pecador porque ele acreditava que o pecador poderia se tornar santo, porque ele sabia que o impuro se tornaria o puro, que ele sabia que o profano se tornaria santo. Jesus, ele vê lá na frente, e aí ele deixa o Evangelho como um poder. E qual é o poder do Evangelho, pastor? O Evangelho do poder, ele é revelado quando ele começa a mudar você. Quando você falava mal de alguém, agora não fala mais. Quando você tinha inveja, agora você não tem mais. Quando você era avarento, e agora você não tem mais. Quando você tinha amor nas coisas do mundo, e agora você não tem mais. Quando você amava uma novela da Globo, agora você não ama mais. Nada contra a novela da Globo, mas gasta mais tempo com a Bíblia. Quando você perdia tempo fazendo algumas falcatruas, e agora você não faz mais. O poder do Evangelho não está naquilo que Deus vai te dar. O poder do Evangelho não é você vir para a igreja e amanhã tá hoje de Fusca e amanhã tá de carro importado. O poder do Evangelho não é você vir para a igreja morando de aluguel e amanhã está morando numa casa paga. O poder do Evangelho não está em você hoje estar comendo o pão que o diabo amassou. O poder do Evangelho está em você comendo o pão que amassou o diabo. O poder do Evangelho está na transformação do homem. E se nós não estamos buscando sermos transformados pelo poder do Evangelho, estamos desprezando o Evangelho, porque a função do Evangelho é nos
transformar de um corpo corruptível em um corpo de glória. O poder do Evangelho é mudar o caráter do homem. O poder do Evangelho é fazer o teu primeiro Adão morrer, para que somente viva o segundo Adão em você, Cristo Jesus. Porque pelo primeiro Adão veio o pecado, mas pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, o pecado foi embora, e agora nós somos livres. Liberdade não está naqueles que podem fazer tudo. Liberdade está na vida daqueles que ainda que podem fazer tudo, não fazem, porque entende aquilo que Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando eu tenho liberdade para falar mal, mas eu não falo. Quando eu tenho liberdade para pecar, mas eu não peco. Quando eu tenho a liberdade para roubar, mas eu não roubo. Quando eu tenho a liberdade para mentir, mas eu não minto. Quando eu tenho a liberdade, meu irmão, para sentir inveja, mas eu não sinto. Quando eu tenho liberdade para ser mal e eu não sou mal, porque Cristo em mim, a esperança da glória. Deixa o Espírito Santo tocar hoje. Deixa o anjo voar. Reconheça as áreas que você precisa ser mudado. Evento algum vai mudar a tua vida. Evento algum vai fazer e realizar aquilo que somente o processo em Deus pode fazer. Não adianta. Não adianta. Não adianta a gente buscar nas estratégias. Somente o Evangelho pode mudar a nossa vida. Somente o Evangelho pode nos mudar. E Jesus, Ele não quer mudar você de vida, Ele quer mudar a tua vida. Porque se Ele mudar você, a tua vida muda. Sabe por que a tua vida está ruim? Porque você é ruim. Sabe por que as coisas vão mal na tua vida? Porque são escolhas suas. A partir da hora que você mudar as tuas escolhas e as tuas prioridades, a tua vida muda. Nós fazemos escolhas más desde quando nascemos, porque nós fizemos escolhas na nossa carne. Sabe o problema que você tem? Eu tenho descoberto nesses dias que não adianta reclamar para Deus sobre os problemas que eu tenho, porque os problemas que eu tenho são resultado das minhas próprias escolhas. Pastor, mas Jesus não morreu para nos libertar disso? Não, Jesus morreu para nos livrar da condenação do inferno. Mas o pecado ainda continua trazendo consequências para nós. As escolhas erradas continuam trazendo consequências para nós. As decisões sem oração continuam trazendo consequências para nós. Nesses próximos dias, tudo e qualquer decisão que você for tomar, primeiro consulte a Deus. Porque se tem uma coisa que a tua vida vai de mal a pior e a minha vai de mal a pior, é porque nós estamos acostumados a tomar decisões sem antes consultar o Senhor. Quer tomar decisão nesses dias? Consulte a Deus primeiro. Primeiro pergunte se é da vontade dEle fazer aquilo que você quer fazer. Primeiro fale: Deus, é a tua vontade essa? Porque a minha é essa. Mas se, como Jesus disse no Getsemane, seja feita a tua. Sabe por que tem coisas que não vai bem na minha e na sua vida? Porque são as nossas escolhas. A gente escolhe achando que nós temos o direito e o livre-arbítrio de escolher o que a gente quer. Ele te dá o direito de escolher o que você quer, mas o que você escolhe tem consequência. Nessa semana, aprenda a dobrar o joelho e falar: Deus, é o que tu quer para mim. Não tome decisões sem consultar a Deus. A igreja está perecendo porque está fazendo coisas sem consultar o Senhor. Está trabalhando como quer, está se movendo como quer. E somente Deus pode dar a resposta, meu irmão, daquilo que você vai fazer e como você vai se comportar nesses próximos dias. Não são dias de você tomar decisões, são dias de você levar as decisões até o Senhor e pedir a aprovação dEle. Se Ele dizer sim, você faz. Se Ele não falar nada, você já tem um não dEle. Pastor, Deus não me responde. O não de Deus você sempre tem, meu irmão. Espera no Senhor. Se assenta em nome do Senhor Jesus. As crianças podem ir para a escolinha. Meu conselho para você essa semana: tá cheio de planos aí, irmão? Sim ou não? Mas provérbio diz que a última palavra vem da boca do Senhor. Então não tome decisões sem antes a palavra vir da boca dEle. Não deixe o teu Deus interior dizer sim para você, quando o Deus Todo-Poderoso e Soberano está dizendo não. Esses dias são dias de nós consultarmos as Escrituras. Esses dias são dias de nós consultarmos a palavra de Deus. Esses dias são dias de tomar decisões depois de muita oração. Posso dar um conselho para você? Quer tomar uma decisão nesses dias?
dobra o joelho e ora, 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 até você se tornar íntimo de Deus, como disse Billy Graham. Só saia da oração quando você estiver em total intimidade. Por quê, pastor? Porque na intimidade Ele vai responder você se aquilo é da vontade dEle ou não é. Ora. Esses dias são dias de orar fervorosamente, para entender se é vontade de Deus sobre nós ou se não é. Porque esses dias Ele está recebendo todo o governo nas mãos dEle. Há uma igreja, há um povo, há uma noiva, há os filhos que estão devolvendo todo o governo para Ele. Homens e mulheres que não estão dando um passo sem antes consultar a palavra, porque a palavra de Deus diz que a própria palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não dê um passo nesses dias sem consultar a Bíblia, porque um passo sem consultar a Bíblia é um passo no escuro, e você não sabe o tamanho do buraco que pode estar na sua frente. Quer dar um passo nesses dias? Quer se posicionar nesses dias? Quer fazer algo para Deus nesses dias? Quer tomar decisões nesses dias? Primeiro busca a palavra de Deus. Se ela iluminar o teu caminho, então você poderá enxergar. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se o teu caminho está escuro, não dê passos nesses dias, porque se você der passos no escuro, pode ser que você caia. Mas ainda que você caia, eu tenho uma palavra para você: o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o colocará de pé. Mas não espere essa palavra. Prefira ver por onde você está andando. O homem tem muitos planos, mas a última palavra vem da boca do Senhor. Que você tenha sabedoria. Eu oro para que você receba o espírito de sabedoria e de revelação nesses dias, para que você não caia nas suas próprias armadilhas. Deus está cansado de ter que arrancar a gente do buraco, porque o buraco que a gente cai são os buracos que às vezes nós mesmos cavamos. A gente faz buracos e a gente esquece aonde a gente fez, e a gente cai neles. Meu irmão, o Evangelho, ele é o poder para mudar você. E se tem uma coisa que vai começar a mudar nós nesses dias, é se nós estamos verdadeiramente entendendo qual é o propósito do Evangelho. Está cheio de gente que vem na igreja e acha que o propósito do Evangelho é bênçãos. Está cheio de gente que vem na igreja e acha que o propósito do Evangelho é ela receber aquilo qual ela nunca teria no mundo. Tem gente que acha que o poder do Evangelho está em Deus mudar a casa, mudar a família, mudar os filhos. Não, o poder do Evangelho é para mudar você que está aqui. Pastor, eu estou vindo na igreja para Deus mudar meu irmão, mudar meu pai, mudar meu marido, mudar minha esposa. Não, você precisa mudar, porque se você não mudar, aqueles que estão ao teu redor não mudarão nunca. Esses dias não são os dias de vir para a igreja buscando que Deus faça alguma coisa. Não é dia de buscar resposta, é dia de se tornar resposta. Esses dias não são os dias de vir para o culto esperando que Deus mude o teu cativeiro. Ele precisa mudar você. O poder do Evangelho não está em Deus mudar a tua casa. A palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tua casa não vai servir o Senhor sem você servir primeiro, porque diz: eu e depois a minha casa serviremos o Senhor. Quer que a tua casa sirva o Senhor? Começa você a servir em primeiro lugar. O Evangelho e o poder do Evangelho é para mudar eu e você. Você que está aqui sentado hoje, nós precisamos de mudança. Não adianta a gente querer que Deus mude o mundo lá fora sem antes mudar o nosso mundo aqui dentro. Tua casa, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então leve-me, Deus, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu sou o pecado. Eu tenho descoberto uma coisa: não adianta eu querer que minha esposa mude nas áreas que eu não gosto. Eu descobri que é eu que tenho que mudar nas áreas que eu não gosto daquilo que ela faz, porque na maioria das vezes as coisas que ela faz é consequência de algo que eu fiz. Pegou aí? Eu olho para minha esposa e eu vejo ela brigando comigo por algo que eu fiz. E às vezes eu quero que ela mude o comportamento dela, mas na verdade é eu que tenho que mudar em primeiro lugar e parar de fazer aquilo que faz chatear ela. Pastor, mas e se ela estiver errado e você estiver certo? Não importa. Quem pode fazer o bem não faz, peca. Não importa. No casamento sempre tem alguém que vai ter que se humilhar primeiro.
Se depender de mim, eu tenho que me humilhar primeiro. Sabe que muito casamento não vai para frente? Isso vai para os jovens casais aqui, aqueles que vão casar e aqueles que já casaram. O segredo do casamento, em primeiro lugar, é ter alguém que vai ceder. Casamento, geralmente, uma pessoa está certa e a outra é o marido. Mas não tem problema. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. A Bíblia fala que eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. De que forma, pastor? Cristo ama a igreja na forma de morrer por ela, mesmo ela fazendo tudo errado para ele. Mesmo que a esposa esteja errada, eu tenho que amar ela a ponto de eu me entregar para aquilo, ainda que ela esteja errada, porque eu estou errado e Cristo morreu por mim do mesmo jeito, eu estando errado. Amar a esposa mesmo que ela esteja errada. E a esposa honrar o marido e ser submissa ao marido, ainda que ele não tenha uma missão, ainda que ele não tenha entendido qual é o chamado, ainda que ele não tenha entendido. Meu irmão, nesses dias, o que vai mudar a minha esposa sou eu, o que vai mudar o meu pai, a minha mãe sou eu, o que vai mudar o irmão que está do meu lado, o que vai mudar o meu patrão é como eu vou mudar. Não, mas meu patrão é ladrão, ele me passa a perna, não tem problema, o caráter dele não pode mudar o seu. Porque se o teu caráter é de Cristo, então o caráter de outro não muda o seu. Mas eu fui roubado, levei um tapa de um lado da cara, então dá o outro. Zaqueu entendeu isso em Lucas capítulo 19. A Bíblia fala que Zaqueu, depois que Jesus vai pousar na casa dele, ele fala: Senhor, a todos aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele não estava feliz em somente ter Jesus na casa dele. Ele queria, na verdade, ser diferente. E ele foi além de tudo, porque ele poderia simplesmente falar: a partir de hoje eu não roubo mais ninguém. Mas ele foi tão profundo em Deus, tão incomum, como preguei quinta-feira aqui, que ele disse: Senhor, eu roubei um monte de gente. Jesus poderia olhar para ele e falar a mesma coisa que ele falou para aquela mulher: pega adultério, vai e não pegues mais. Mas ele olhou para Jesus e falou: mestre, eu roubei as pessoas até aqui. E ele disse: mas eu vou restituir 4 vezes eles tudo que eu roubei. Uau, cara. Uma coisa Jesus fala assim: olha, Fabiano, não peques mais. Outra coisa, Fabiano fala: Deus, eu não vou pecar mais. E melhor, eu vou fazer diferente daquilo. Sabe, meu Deus, cara, isso é muito profundo. É como Estevão em Atos capítulo 7, que antes mesmo de ser apedrejado, perdoou o povo e disse: Pai, perdoa-eles porque eles não sabem o que. Meu irmão, esses dias você vai parar de olhar para os outros e olhar para você. Porque se você mudar, todo mundo vai ser uma bênção para você. Sabe por que as pessoas, sabe que de vez em quando você está de cara com alguém? Não é porque a pessoa fez algo para você, é porque você está de cara com você mesmo. Uma pessoa que está bem com Deus, ela está bem com todo mundo. Eu tenho aprendido uma coisa, meu irmão: se eu estiver bem com Deus, eu estou bem com todo mundo. Mas se eu estiver mal com Deus, se eu tenho aquela noite que eu não tive na presença dele, que eu não fiquei com ele, que sabe quando eu estou mal com Deus, meu relacionamento está péssimo com Deus, aí eu descubro que o meu relacionamento está péssimo com o outro, porque Jesus nos ensinou: ame o teu próximo como a ti. Só que em primeiro lugar ele disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as. E depois, amarás o teu próximo como a ti. Você é o elo entre Deus e o homem. Eu vou ministrar uma palavra aqui daqui uns dias, que está lá em Tiago, onde eu entendi qual é a verdadeira religião. A religião verdadeira não é aquela que liga o homem para com Deus, é aquela que liga o homem para com o homem. Tiago vai dizer: a verdadeira religião e aceitável religião para Deus é a gente cuidar dos órfãos, das viúvas. Ou seja, a verdadeira religião que religa o homem a Deus não é quando eu sou bom para Deus, mas quando eu sou bom para você, Fabiano. O que religa Deus e que traz a ligação dos céus com a terra, o elo dos céus com a terra, não é quando eu sou bom para Deus, é quando eu sou bom para você. É quando eu te abençoo. É quando eu posso falar mal de você, eu falo bem. É quando eu posso virar a cara para você, mas eu dou um sorriso para você. É quando eu poderia jogar um beijinho no ombro para você, e eu dou um beijo no seu rosto. Um ósculo santo, como diz a palavra: cumprimentai-vos como ósculos santos. Meu irmão, eu vou parar, porque senão eu não vou entrar na mensagem. O Evangelho nos muda nisso. Agora veja bem, o propósito do Evangelho, ele tem 3 veias proféticas. Eu quero pregar elas hoje para você, nessa noite. Por quê? Porque o Evangelho não é sobre Deus, não é sobre o que vamos fazer para Deus. O Evangelho é sobre quem estamos nos tornando para Deus.
Agora veja bem, às vezes a gente fala isso e você pensa: quem eu estou me tornando para Deus? Eu estou me tornando um Sansão para Deus, estou me tornando um apóstolo Paulo, estou me tornando alguém para Deus. E não é sobre quem você vai se tornar para Deus na tua perspectiva, mas na perspectiva de Deus. Porque todos os homens da palavra são referências para mim e para você. E se eles são referências, então você pode pegar um pouquinho de cada um e ser moldado, e o evangelho vai te transformando, e você vai aprendendo com Davi, aprende com Paulo, aprende com João, que deitava a cabeça no peito, aprende com Pedro, que negou Jesus, aprende com Judas, que trocou Jesus por 30 moedas de prata. Você vai aprendendo exemplos bons e exemplos ruins. Só que na visão de Deus, na perspectiva de Deus, existem 3 coisas fundamentais que vão verdadeiramente revelar o poder do evangelho em mim e em você. Essa vai ser a motivação tua a partir de hoje, a qual você vai se reunir nessa casa. Essa vai ser a motivação a qual você, a partir de hoje, vai continuar servindo o Senhor, orar e estudar a palavra. Essa precisa ser a nossa motivação. São 3 coisas principais que vai mudar completamente a minha e a sua vida. Por quê? Porque não é sobre a nossa vontade, mas é sobre a vontade dele. E nós não estamos aqui para que ele faça a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade dele. Porque se fizermos a vontade dele, ele tem prazer em nós. É o que aconteceu em Mateus capítulo 3, quando Jesus fez a vontade, mesmo não precisando. Jesus não precisava descer as águas, sim ou não? Não. Mas mesmo assim ele desce, e ele diz para João: eu preciso descer as águas, para que se cumpra as vezes. Então, o propósito do evangelho muda você a ponto de você se tornar o cumprimento das escrituras na tua vida. E pastor, qual é o cumprimento? O cumprimento das escrituras na minha e na sua vida tem 3 veias proféticas. Eu não vou falar hoje de como se tornar o que eu vou falar, mas eu vou falar sobre o que você vai se tornar. E numa próxima mensagem eu vou falar sobre os 3 aspectos, como se tornar esses 3 aspectos. Eu quero que você abra também comigo em Efésios capítulo 1, para nós já darmos início aqui a primeira veia profética daquilo que Deus quer que a gente seja. Às vezes você fala assim: Deus quer que eu seja o quê? Será que Deus quer que eu seja um pastor? Deus quer... Não, você vai para aquelas coisas que são visíveis e palpáveis. Aquilo que Deus quer que você se torne é algo que excede. O pastor Rodrigo abriu o culto aqui e ele liberou uma chave aqui que mexeu verdadeiramente. Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu vi que estava muito sincronizado com a palavra. Meu irmão, não importa. Importa que estamos aqui. Ele fala sobre o propósito, né, pastor Rodrigo? Que não importa o propósito físico das coisas, importa o verdadeiro propósito. E hoje eu vou pregar exatamente sobre o verdadeiro propósito de Deus, o poder do evangelho e o propósito do evangelho na minha e na sua vida. E a primeira coisa está em Efésios capítulo 1. Eu quero ler com você versículo de número 4. Vai ser muito profundo isso para mim e para a sua vida. Efésios capítulo 1. Hoje nós vamos viajar um pouquinho na Bíblia. Nós vamos trabalhar um pouco esporadicamente, alguns versículos aí meio voando. Não vamos pegar e fazer uma mensagem expositiva. Nós vamos pegar alguns versículos perdidos na palavra, mas que todos trazem perfeitamente a revelação. Não vamos tirar nenhum versículo de contexto, nenhum texto de contexto. Nós vamos usar apenas a Bíblia para embasar aquilo que Deus quer falar hoje no nosso coração. Todo mundo achou? Efésios capítulo 1, versículo de número 4 vai dizer o seguinte: portanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Repete comigo: adotados. Mais forte: adotados como filhos. Por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. João capítulo 1, versículo 11 vai dizer o seguinte, olha para mim. João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Versículo 11 vai dizer o seguinte: ele veio para os que era dele, mas os que era dele não o receberam. Portanto, versículo 12: todos aqueles os quais o receberam e creram nele, receberam o direito de se tornarem. Que bom, você está bem instruído, não precisamos nem abrir a palavra. Sabe que João 4:23 vai dizer? Eu amo João 4:23. E ela vai dizer o seguinte: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sim ou não? Agora, o
que é que o pai está procurando? Diga para mim. Mentira. O que o pai está procurando são os filhos. Deixa eu falar algo para você profundo e profético. Todo filho pode ser um adorador, mas se o adorador não for filho, ele não pode ser adorador. Sabe por que ele fala os verdadeiros? São os quais o pai... Meu irmão, o pai não está atrás de adoradores, o pai está atrás de filhos. Porque se o pai encontrar filhos, aonde ele encontra filhos, ele encontra adoradores. Ei! Você não pode se tornar adorador sem antes se tornar filho. Porque a primeira atmosfera da glória de Deus, do poder do evangelho em mim e você, é de transformar os homens em filhos de Deus. Essa foi a maior guerra de Jesus. A primeira coisa que o poder do evangelho faz, eu não posso pregar hoje porque nós não vamos ter tempo, de como você se torna filho. Fica para uma outra mensagem. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que o poder do evangelho não é para te dar coisas. O poder do evangelho não é para mudar a tua vida. O poder do evangelho é para te transformar de uma criatura em filho. Porque todos nós nascemos criaturas de Deus, mas somente aqueles que o recebem o direito. Todo aquele que crê e é batizado será. João 1:12 vai dizer: mas todos aqueles que o receberam e creram nele, receberam o direito de serem. Cara, a primeira coisa que o evangelho faz comigo e com você, e precisa fazer, porque se você estiver buscando outra coisa que não é se tornar um filho, então você está buscando a coisa que não é a vontade de Deus. Deus deixou o poder do evangelho para que eu e você possamos entender que nós somos comprados, adotados. João capítulo 14, Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar uma morada para vocês. Meu irmão, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Jesus é o nosso irmão mais velho. O poder do evangelho é para transformar o homem de uma criatura em um filho de Deus. Olha para mim, filho não precisa trabalhar pelas coisas para receber, porque filho tem direito de herança. Poder do evangelho, em primeiro lugar, sobre a vontade de Deus. O porquê que Deus ele transforma o evangelho no poder, é para que ele nos transforme de criaturas em filhos. Criatura não vai para o céu. Criatura se enquadra em todo tipo de alma vivente. Alma vivente não vai para o céu. Cachorro não vai para o céu. Galinha não vai para o céu. Gato não vai para o céu. A minha esposa fala: mas o Bob que eu tinha foi para o céu. Eu falo para ela: no céu dos cachorros. Alma vivente porque não tem Espírito de Deus. Meu irmão, sabe por que o Espírito Santo de Deus? Eu não tenho tempo para falar como nos transformarmos em filhos, mas existem muitas palavras, e já estou preparando essa mensagem, que traz o entendimento do que temos que fazer, como temos que nos mover, para que verdadeiramente recebamos a identidade de filhos. Mas não adianta a gente pregar isso hoje, sem antes você entender que em primeiro lugar, é o poder do evangelho. Deus ele quer transformar eu e você em filhos. Filho não precisa ficar pedindo, porque o pai sabe que o filho quer. Filho é igual Isaac, que ganha brinquedo, mas não se contenta em brincar com o brinquedo, porque ele quer a presença do pai. O filho, ele ama a presença. O filho vem para a igreja não por causa da mão de Deus, não por causa do Lego, não por causa do videogame que Deus pode dar para ele. Os filhos vêm por causa da presença do pai. Os filhos vão orar. Por quê? Porque eles sabem que na oração eles encontram com o pai. Os filhos meditam nas escrituras, porque a Bíblia revela todo o coração do pai. Deus quer transformar você de criatura em filho. Descer as águas do batismo não é suficiente. Como assim, pastor? Isso é heresia. Sim, tem muita gente que só tomou um banho na piscina. Tem muita gente que desceu as águas, mas não foi batizado pelo fogo, não foi transformado. Tem muita gente que desceu as águas, mas ainda não se tornou filho. Ele creu e foi batizado, mas ele precisa entender que
Conversão é um processo, evento algum vai realizar, ou seja, o batismo é um evento que a gente faz na igreja, que não insere você nos céus, somente revela que naquele momento você creu. Mas quantos você conhece que batizou e mesmo assim se afastaram de Deus, abandonaram Deus, viraram as costas para Deus? O evento não realiza mudança. O que realiza mudança é o tempo de conversão. Conversão não é um ato isolado, conversão é um processo. Todo dia eu levanto e tenho que me converter. Todo dia alguma coisa tem que mudar em mim. E todo dia uma área da minha vida precisa receber a paternidade de Deus. Todo dia uma área da minha vida precisa receber a paternidade. Ou seja, quando eu recebo a paternidade, é quando eu recebo a identidade de filho. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia, desceu as águas do batismo, às vezes tem ministério, mas é viciada em pornografia. Aquilo ali ainda, Deus ainda não foi transformado. Aquilo ali ainda faz parte da criatura dele. Quando se torna filho, você não precisa daquilo para você sentir prazer. Então aquela área da tua vida, a área sexual da tua vida, ela ainda faz parte da criatura que você é. É uma conversão de mutação. Você vai sendo mutacionado, você vai sendo mudado. As áreas da sua vida vão se tornando filhos de Deus. Você não se torna filho de uma vez só. Então, como eu disse, eu não tenho tempo para falar sobre como se transformar em filho, mas você precisa entender nessa noite que o poder do Evangelho, e há poder no Evangelho para, em primeiro lugar, transformar eu e você de homens, criaturas pecaminosas, em filhos amados do Pai. Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo para sermos irrepreensíveis. Olha só. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Cara, você não fez nada para ser filho. Você não bateu na porta de Deus e disse: me aceita, porque eu sou órfão. Você nunca vê um órfão batendo na porta. O que você vê é pais que desejam adotar, indo até, como diz o nome, um orfanato, e adotando uma criança, apadrinhando uma criança. E depois que ele apadrinha por 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele recebe o direito de poder adotar aquela criança. Aí ele leva, ele já preparou o quarto, ele já preparou as coisas, ele já encheu a geladeira. Aí ele leva aquela criança. Por quê? Porque, meu irmão, porque ele tem o desejo de me adotar e de adotar como filho. Está cheio de crente na igreja hoje, vivendo como criatura ainda, porque está vivendo segundo as suas vontades. Quer do poder do Evangelho, mas somente para ele ver as coisas que ele quer ver. Meu irmão, não queira ver nada. Queira ver a tua vida sendo transformada. Queira ver você estando triste, Deus pegando você e botando você no colo. Vou olhar em teus olhos. Obrigado. Vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Ainda que eu não pregue para você hoje como se tornar filho, o poder do Evangelho pode começar a mudar o teu caráter hoje, de uma criatura para um filho. Você pode começar a ter um choque de realidade com você mesmo. Porque o poder do Evangelho não é para te dar coisas. O poder do Evangelho não é para tirar você da pobreza e levar você para a riqueza. O poder do Evangelho é para transformar você de uma criatura em filho de Deus. Vamos para frente? Sim ou não? Sim ou não? Misericórdia. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse. Não, eu vou deixar isso para depois, para nós chapar no final mesmo, dar uma dourada muito louca. Já prepara aí Yeshua. Não eu quero conhecer Jesus, a outra Yeshua.
Sabe qual que eu estou te falando? Obrigado, fica aí. Atos capítulo 7, versículo 48. É que eu podia até começar de trás para frente, de frente para trás, não importa. O poder do evangelho vai mexer nessas três áreas da minha e da sua vida. Atos capítulo 7, versículo 48 é muito poderoso. Todo mundo está com a Bíblia aí? Atos 7, versículo de número 48 vai dizer o seguinte. Na verdade, se eu fosse um pouco meio certo da cabeça, eu tinha começado por esse. Mas Deus sabe o que faz nessa casa. 7, o que eu te falei? Misericórdia. Olha o que o texto vai dizer. Só um versículo. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Vou repetir para você. Todavia, o Altíssimo, Deus soberano, Yahvé, Elohim, Adonai, Sebaô, não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Vai para Atos capítulo 17, pula algumas páginas. Vamos pra frente. Capítulo 17, versículo 24. Todo mundo achou? Amém ou não amém? Versículo 24 de Atos capítulo 17 diz: o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Vamos comigo mais para frente. 1 Coríntios capítulo 6. Capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Vai lá, irmão. Escola essas páginas da tua Bíblia aí que estão grudadas, porque você não lê. 1 Coríntios capítulo 3. Mostra a borda da Bíblia para o pastor aqui, eu quero ver. Agora. Mostra a borda da Bíblia. Se estiver dourada, é porque você não está lendo. Tem essa desculpa. Ó, Bruno lá, Bruno. Aí tem o iPad, o iTunes, Meu irmão, você precisa voltar a cheirar as páginas da Bíblia. A tecnologia é boa, mas nada comparado ao papelzinho para você riscar, marcar, anotar. Você não precisa fazer igual aquele abobado fez lá, de comer a Bíblia. Não precisa fazer igual aquele abobado fez. Só o fato de você praticar ela já está suficiente para Deus. Mas é gostoso folhear a Bíblia, né? Eu gosto, gente. Se alguém falar para mim, não, tem que trocar pelo iPad, iTunes, sei lá o que, eu não troco. Eu gosto da Bíblia cheirando papel, cheirando tinta da editora. Misericórdia, que Deus converta essa geração acomodada. Irmão, celular, vou falar uma coisa que o Anderson Silva falou. Celular foi feito para você ver Facebook, WhatsApp. Bíblia não, Bíblia é Bíblia. Volta a carregar debaixo do braço. Volta a ser chamado volta a andar com a Bíblia debaixo do braço depois do culto, para a pessoa olhar para você e falar: o crentinho lá com o desodorante de crente na Bíblia, debaixo do sovaco. O pastor Anderson Silva fala o seguinte, e eu te aconselho, pega uma bem pesada e bem grossa, meu irmão. Eu tive um sonho essa noite, deixa eu abrir um parênteses. Eu tive um sonho de 4 estágios. Fazia muito tempo que eu não sonhava. Depois eu quero chamar alguns irmãos para conversar sobre o sonho que eu tive. E num dos estágios da pregação, que era o 4º estágio da pregação, eu estava pregando num púlpito aqui. Havia uma porta ali no canto, e havia tipo um púlpitozinho do lado aqui, e eu procurava Efésios 4:6 para pregar. Não sei porque era Efésios 4:6. E eu estava com a minha Bíblia aqui, e tinha uma irmã comigo do meu lado com a Bíblia dela. E num piscar de olhos, sumiu a minha Bíblia. E eu olhava a Bíblia dela, era uma Bíblia de estúdio, tipo a Thompson. Aquelas Bíblias que a letra é bem pequenininha e tem várias coisas em volta dela, que a letra fica bem pequena. Eu olhava e falava: eu não estou achando Efésios 4. Naquele exato momento, eu olhei para o púlpito e a minha Bíblia estava ali. Essa Bíblia aqui, com essa capa verde e tudo. Eu olhei para a Bíblia e falei: gente, aconteceu um milagre aqui. Todo mundo olhou para mim. Eu falei: a minha Bíblia foi transportada lá do canto, pro meio do púlpito. Eu falei: não sei o que aconteceu. E aí rolou umas coisas a mais lá, mas uma das coisas que mexeu comigo foi isso. Estou tentando entender a revelação de Deus. Mas eu estava ali, e aí a Bíblia foi teletransportada, e eu falava para a igreja que a Bíblia tinha sido teletransportada. Meu irmão, eu amo a palavra de Deus, mas eu gosto do papel, tá bom?
Não se incomode, você que gosta do iTunes, iFood, essas coisas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 vai dizer o seguinte. Versículo 15: se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá prejuízo. Não, desculpa, versículo 16. Quem achou? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta, não é uma exclamação. É o próprio Deus perguntando para mim e para você e dizendo: ei, tu não sabes que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de você? Versículo 17: se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós você é sagrado, irmão. Vamos para frente, pula 2 páginas, capítulo 6, versículo 19. Fugir, portanto, versículo 18, da imoralidade sexual, qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Ou seja, tu não entendeu ainda que tu é casa de Deus, e o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, aquele que estava lá em Gênesis, que pairava sobre as águas, habita em vós, mas ele não é teu, vem da parte de Deus. A segunda coisa que eu quero falar para você é que o poder do Evangelho faz em mim e você, ele nos transforma na casa de Deus. Não, você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você tinha mais glória a Deus e aleluia mais alto. Meu irmão, o poder do Evangelho, em segundo lugar, faz com que eu e você sejamos transformados, para que o próprio Deus possa habitar em nós através do seu Santo Espírito. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu tenho que subir, porque se eu não for, o outro, aquele ajudador, consolador, não poderá descer. Ele precisa descer, porque se ele descer, eu e o Pai habitaremos em vós. Na primeira vinda, no jardim, antes do pecado, Deus habitava com o homem. Gênesis 3:8 diz que todo final de tarde Deus vinha ter juntos, nós dois, caminhando lado a lado. Quando o homem peca, agora o homem ele é destituído da glória, ele perde o ambiente, ele não perde Deus. Só que em todas as escrituras, desde o momento que Adão ele é expulso do jardim, até Jesus chegar, até o final de Malaquias, e mais 400 anos ainda depois de Malaquias, até chegar em Mateus, Deus agora, ele se manifesta no meio dos homens. Então Deus manda anjo, Deus dá sonho, Deus ele se manifesta de várias formas. Por quê, pastor? Porque depois que Adão peca, agora Adão perde a presença de Deus, então ele já não está mais com Deus. Mas agora Deus está no meio dos homens, se manifestando no meio. E aí, quando chega Mateus, Jesus vem, e a Bíblia fala que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo veio e habitou no meio de... Jesus é manifestação de Deus no meio do homem. Jesus foi mandado por Deus para que o povo enxergasse Deus através de Jesus. Só que Jesus chega em João 14 também e vai dizer: eu vou subir, para que o Espírito Santo desça, porque através do Espírito Santo eu e o Pai fazemos morada em você. E agora, pastor, agora até Jesus voltar na sua segunda vinda com os anjos sobre as nuvens, Deus habita no homem. No jardim era em todas as escrituras e todo o Evangelho era no meio, e depois que Jesus sobe, agora o Espírito Santo habita no homem. E como vai terminar, pastor? Apocalipse vai dizer, capítulo 21, que agora novamente o tabernáculo de Deus com o homem, e ele será o seu próprio Deus, e ele será o seu próprio povo. O jardim, a Nova Jerusalém, ela era apontada e sinalizada pelo jardim. No jardim o homem se encontrava com Deus e Deus se encontrava com o homem. Na Nova Jerusalém,
A Bíblia fala que não vai ter sol, porque a própria glória de Deus iluminará toda a cidade santa. E eu e você estaremos lá. Quem vai estar lá, sim ou não? Não, você não vai estar lá desse jeito. Quem vai estar lá, sim ou não? Eu vou estar lá. E aí, eu vou caminhar com Jesus. Eu vou governar com Ele, eu vou reinar com Ele. Eu vou ser um sacerdote para Ele. Porque em Apocalipse capítulo 1, versículo 6 e 7 diz que Ele nos fez rei e sacerdote para governar com Ele. Meu irmão, na eternidade para onde você vai, o Espírito Santo não vai habitar em você. Nós vamos chegar na eternidade e perguntar para muitos homens como foi as coisas. Mas eu fico imaginando, cara, uma coisa que o pastor Luiz disse e mexeu muito comigo. Nós vamos chegar na eternidade, vamos perguntar para Paulo como foi subir ao terceiro céu. Vamos perguntar para Estevão como foi ser morto apedrejado. Vamos perguntar para Moisés como foi ver a sarça falando com ele. Mas esses homens vão fazer perguntas para nós. E uma das perguntas que esses homens vão fazer para nós é: como era ter Deus morando dentro de vocês? Porque eles não experimentaram de Deus morando neles. Eles experimentaram de Deus se manifestando do lado de fora. Moisés sai para o deserto, coluna de fogo, era Deus. Mar se abrindo, era Deus. Pão caindo do céu, era Deus. Chinelo não rasgava, roupa não gastava, a traça não comia nada, água brotava da rocha. Mas toda a manifestação de Deus era do lado de fora. Esses homens nunca experimentaram da manifestação do lado de dentro. Mas nós estamos aqui para experimentar da manifestação de dentro para fora. E meu irmão, nós somos a casa. Fabiano, me ajuda. Nós somos a casa. A segunda coisa que o poder do Evangelho faz em mim e você é nos transformar em casa de Deus. É por isso que quando você vem para Deus, capetaiada vai tudo embora. E agora Deus começa a limpar a casa e vem morar comigo e com você, dentro de nós. Se a casa sou eu, o morador é você. Pode entrar e se quiser mude as coisas. Sabe qual é o problema dessa geração? Ela trata Deus como inquilino, trata o Espírito Santo como inquilino. Deus habita dentro dela, mas se Deus não dá uma bênção, não dá uma vitória, não faz isso, não faz aquilo, ela despeja Deus e fala: vai embora, porque você não pagou o aluguel desse mês, Senhor. Deus não quer ser o inquilino na tua vida. Deus quer ser o dono, o proprietário da tua casa. Aluga para Ele e fala: ó Deus, não precisa pagar aluguel, pode morar e não paga aluguel. Faz o que quiser, muda os móveis de lugar, troca os móveis. Deixa Ele tirar aquela estante velha da tua casa. Deixa Ele tirar aquela cristaleira antiga. Deixa Ele dar um sumiço naquela TV de tubo. Deixa Ele atualizar a tua vida. Deixa Ele limpar a casa. Deixa Ele tirar aquela sujeira debaixo do tapete. Você foi chamado e o poder do Evangelho transforma você e eu em casa de Deus. Coisas de lugar. Se a casa sou eu, o morador é você. Pode entrar e se quiser mude as coisas. Deixa Ele mudar. O poder do Evangelho transforma você em casa de Deus. Se a casa sou eu, o morador é você. pode entrar e se quiser mude as coisas de lugar. Dá o começo dessa canção, é muito poderosa. Eu ouvi bater na porta, quando abri era você. Meus olhos se alegravam, meu coração chorava, pois a casa estava suja, não estava preparado, e mesmo envergonhado, eu deixei você entrar. Te fiz bem-vindo aqui, te fiz bem-vindo aqui. Esse agora é o seu lar. Repete comigo: se a casa sou eu. Se a casa sou eu, o morador é você. Pode entrar
E se quiser mude as coisas de lugar. Se quiser mude as coisas de lugar. Jesus, se a casa sou eu, o morador é você, pode entrar. Em primeiro lugar, o poder do Evangelho transforma você em filho de Deus. Em segundo lugar, o poder do Evangelho transforma você na casa do Espírito Santo. E para terminar essa palavra hoje, abre sua Bíblia comigo em Apocalipse, vai lá para o final da Bíblia, capítulo de número 19. Isso é muito poderoso, meu irmão. Eu acho que esse é o maior momento esperado por toda a igreja. Porque preste atenção no que eu estou te falando. Se tornar, obrigado Espírito Santo por me colocar a ordem correta. Era essa a ordem perfeita que o Senhor queria. Para mim me tornar filho, essa vida basta. Para mim me tornar casa do Espírito Santo, somente nessa vida. Porque na eternidade o Espírito Santo não vai habitar mais em mim. Agora, para mim me tornar uma noiva para o noivo, somente depois do casamento. Olha que Apocalipse capítulo de número 19, versículo 7 diz: alegremos-nos. Vamos pegar o versículo 6 para nós entrar na unção mesmo da palavra. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e o poderosos trovões, que bradava aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. É Deus já reinando, meu irmão. Aqui já é glória eterna. Alegremos-nos e nos exaltemos e demos a Ele glória e honra, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Vai para o capítulo 21, versículo de número 2, versículo de número 20, versículo de número 1. Então vi novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se haviam passado, e o mar já não havia mais. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Vai para o versículo de número 9. Então dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, aproximou-se e me orientou: vem, e eu te mostrarei a noiva. E agora já não é mais noiva somente. Por que ele fala noiva, pastor? Porque ainda, enquanto você está em núpcias, continua sendo noiva. Você vai para núpcias não porque você está casado, mas porque você deixou, agora você está sendo transicionado. A lua de mel é para transicionar você de uma noiva para uma esposa. Ele diz: vem, eu te mostrarei a noiva, vírgula, a esposa do Cordeiro. Olha para mim. A terceira função principal do poder do Evangelho é transformar eu e você em noiva do Filho. Não, você não entendeu, cara. Para Deus nós somos filhos, para o Espírito Santo nós somos casas, mas para Yeshua Hamashi, aquele que morreu por nós, nós somos a noiva do Cordeiro. Estamos sendo transformados de glória em glória. Outra noiva apaixonada. Pastor, como se transformar noiva? Vou te contar logo em uma próxima mensagem. Mas olha o que ele gritou no meu coração. A palavra do Senhor diz que quando o homem casa com a mulher, já não são mais cada um, mas sim uma só carne. Uma só carne, está dizendo, uma só pessoa. João capítulo 17 diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, para que o mundo veja e creia que Tu me enviaste, eu no Senhor e eles em mim, para que nós sejamos. Sabe por que Jesus quer nos casar com Ele? Para que sejamos um com Cristo. Você não entendeu? Ei! Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua. Nós poderíamos pegar versículos aqui que nós ia viajar ainda. Eu peguei aqui alguns versículos como base, mas você pode viajar de Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar Deus buscando filhos.
Você vai encontrar o Espírito Santo buscando uma casa, e você vai encontrar o Filho buscando uma noiva. Ei, ei, se você não está apaixonadinha por Ele ainda, há um texto que vai dizer que ela mesma prepara as suas vestes. A palavra diz que quando o rei Xerxes ele tira Vasti de caminho e ele busca alguém para assumir o lugar dela. A Bíblia fala que Esther, ela passa por 12 meses de tratamento. 6 meses ela é banhada em perfume maravilhoso. O outro 6 meses ela é banhada em bálsamo, um perfume que cura toda ferida e cicatriz, um óleo que era usado para feridas. Durante um ano ela é preparada, durante um ano ela é adornada, durante um ano ela é alinhada. Meu irmão, o poder do Evangelho na minha, na sua vida, nos transforma numa noiva pura, imaculada, pomba minha, amada minha. A Bíblia fala que a noiva ela é perfeita, sem mancha, sem ruga. Ei, Deus, através do poder do Evangelho, está arrancando as nossas rugas, está nos purificando, está nos vestindo com linho fino, puro, branco e brilhante, para que nós possamos casar com o noivo, porque logo a trombeta vai tocar, logo a canção nupcial, a marcha nupcial vai acontecer. E eu já vejo Jesus de smoking, todo arrumado e preparado, esperando a noiva, esperando a porta abrir. Há um grande anseio por Jesus de casar comigo e com você. Ele já está aqui, ó. Ei, ele já está aqui. Eu já vejo as nações se levantando para ver a noiva entrando. O poder do Evangelho me transforma em filho para Deus. O poder do Evangelho me transforma numa casa para o Espírito Santo habitar. Mas o poder do Evangelho também me molda e me transforma numa noiva incorruptível, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem imperfeição, para casar com o noivo nos lugares celestiais. 7 anos de mel, 7 anos de bodas do Cordeiro, 7 anos de alegria, até que venha o fim de todas as coisas e possamos viver toda a eternidade ao lado daquele a quem nós amamos nessa terra. Se você não puder amar Jesus aqui, o céu não é um lugar para você, porque o céu é um lugar aonde a noiva continua apaixonada. O poder do Evangelho não é para nos dar carro, casa. O poder do Evangelho não é para mudar as coisas do lado de fora. O poder do Evangelho é para mudar as coisas do lado de dentro. O poder do Evangelho não é para nós se tornarmos grandes. O poder do Evangelho nos faz se tornar os mais pequenos possíveis. Que ele cresça e que cada um de nós diminua. Olha para mim. O poder do Evangelho não é para Deus te usar. O poder do Evangelho é para Deus te transformar. Deus não precisa usar o poder do Evangelho para usar você. Efésios 2:10 diz que nós somos feitos para andar na obra que Ele está fazendo. Se eu me tornar filho, me tornar casa do Espírito Santo e me tornar noiva do noivo, o propósito de Deus se cumpre no Evangelho. O sangue invertido alcançou o propósito. A ressurreição deu efeito. Jesus não ressuscitou, não morreu e ressuscitou para mudar o nosso salário. O poder do Evangelho não é para mudar nosso salário. O poder do Evangelho não é para mudar nossa condição. O poder do Evangelho é para nos fazer permanecer mesmo nas tribulações. O poder do Evangelho é para fazer a gente amar Jesus mesmo que a gente não tenha nada. O poder do Evangelho o poder do Evangelho entrega um filho para Deus, entrega uma casa para o Espírito Santo e entrega uma noiva para o noivo.
Sea chorecar. Yeshua. Vem saltando. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. De Jerusalém. Solta a noiva. Solta a noiva apaixonada. Te esperando para dançar. Sim, 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 Jesus. Por que você é crente? Para ir para o céu? Por que você vem para o culto? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você jejua? Porque o propósito de todas essas coisas é que o Evangelho, por meio dessas coisas, através do culto, através de uma palavra, através de uma oração, através de uma meditação nas Escrituras, através de um jejum, o Evangelho começa a criar vida em mim e em você. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não tem a ver com o que Deus vai fazer, tem a ver com quem Deus está nos transformando. O poder do Evangelho me transforma num filho para o Pai, porque o Pai procura os filhos. O Pai quer um filho. Jesus em todo o tempo no Evangelho dizia: o meu Pai que estás nos céus. Porque todo o povo chamava Deus de Deus, Adonai, Elohim, Yahvé. E Jesus chega falando Abba, ou seja, Paizinho querido, o meu Paizinho querido. O poder do Evangelho faz com que eu me transforme nesses dias em uma habitação confortável para o Espírito Santo. O poder do Evangelho faz com que o Espírito Santo encontre em mim morada. Porque se o Espírito Santo encontrar morada em mim, os demônios encontram morada em mim. A casa não pode ficar adornada e vazia. O Espírito Santo precisa habitar em mim e em você. Porque o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o poder do Evangelho, ele transforma eu e você em uma linda noiva, com véu e grinalda, preparada, adornada, imaculada, perfeita. Cara, eu fico imaginando Jesus levantando o véu para olhar a sua noiva no rosto e dizer: não há uma ruga nela, não há uma mancha, não há nada que danifique ela, porque o meu sangue, a minha palavra, o meu poder, o Evangelho deixou ela perfeita. Quem recebe, então adore o Senhor. Yeah! Yeshua.